E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, vamos fazer mais um vídeo aqui de correção dos exercícios. Agora corrigindo os exercícios das páginas 253 a 256, né, que são os exercícios ali das últimas duas aulas dessa apostila, né, que era uma revisão de reações orgânicas. Então aqui não teve nenhum conceito novo, a gente só revisou aquilo que a gente viu de reações orgânicas aí desde o começo do ano, certo? No exercício 1, então, ele mostra pra gente ali, ele dá como exemplo uma reação de cloração, né, uma reação de substituição ali de hidrogênio por cloro de um alcano, e ele mostra que existem dois produtos principais aparecendo ali, né, no caso ali que a reação é feita com o propano. E aí ele pede pra gente fazer a mesma reação, só que com 2,2-dimetilbutano, certo? E ele diz ali então que ele pede para a gente escrever a fórmula de cada um dos produtos que possivelmente vão ser formados ali. Então o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar primeiro essa estrutura aqui do 2,2-dimetilbutano, certo? Então a gente tem esse cara aqui, são ao todo 6 carbonos, né? Se vai ser a monocloração, ou seja, um desses hidrogênios aqui vai sair para entrar o cloro, né? A gente tem 6 carbonos diferentes aqui. Esse carbono aqui, ele não tem hidrogênios, então essa substituição não pode acontecer nesse carbono, que é um carbono quaternário, né? Mas qualquer um dos outros carbonos pode sofrer isso, então a gente tem 5 possibilidades. O que a gente tem que olhar? Se os produtos da cloração, né, da substituição de cada um desses hidrogênios, podem ser equivalentes à da substituição de outro hidrogênio, ou de hidrogênio de outro carbono, né? Então, quando a gente faz isso, a gente percebe que esse carbono aqui, ele é diferente dos demais, então a cloração pode acontecer aqui. Esse carbono aqui também é diferente dos demais, então a cloração pode acontecer aqui. Agora, quando a gente olha esses três aqui, ó, eles são iguais, ó. Então, 3 carbonos CH3 que estão ligados nesse mesmo carbono quaternário aqui. Então, a substituição acontecer nesse carbono ou nesse carbono, dá no mesmo. Então, a gente não precisa escrever as 3 substituições, a gente escreve um deles, né? Porque todos os produtos são iguais, na verdade. Então, aqui, a resposta é que a gente vai ter 3 produtos diferentes. Tá? Então, vamos lá. Começando aqui, colocando um cloro aqui nesse carbono 1, a gente teria alguma coisa tipo H2C, aí aqui tem um cloro ligado nesse cara, aí a gente tem aqui um CH3, CH2, CH3. Veja aqui que a gente colocou o cloro aqui nesse primeiro carbono, né? Então a gente tem o cloro no carbono 1 e os 2 metil no carbono 2, né? Outra possibilidade que a gente tem é a de formar a ligação aqui nesse terceiro carbono, que a gente forma então uma ligação com o cloro aqui nesse carbono, que passa a ser o carbono 2, né, a partir quando a gente começa a contar dali para cá. Então a gente tem aqui H3C, CH3, CH3, aqui CH, e aqui tem um cloro e CH3, certo? E por último, a gente tem aqui a substituição desse hidrogênio, de um desses 3 hidrogênios, por um átomo de cloro. E aí a gente vai ter esse outro composto aqui, né? Nesse exercício ele pede para a gente colocar todos os produtos. Então a gente vem aqui e a gente coloca todos os produtos, certo? Mas a gente viu nas aulas que quando a gente tem aqui, nesse caso a gente tem carbonos primários, a gente tem um carbono secundário, a tendência maior é formar a ligação no carbono secundário, tá? Então se ele pedisse somente o produto principal, seria esse do meio, esse que está feito em verde aqui, tá bom? Mas como ele pediu todos, a gente desenha a estrutura de todos. E aqui a gente tem então o cloro aqui, nesse carbono da extremidade, tudo bem? Então são essas 3 possibilidades. Na B ele pergunta, dos produtos formados, indique o nome daquele ou aqueles que apresentem suas moléculas carbono quiral. Se a gente for lembrar o que é um carbono quiral, é um carbono que faz 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Então, basta a gente olhar qual carbono faz ligação com caras diferentes, né? Se ele tem CH3, CH2, a gente já sabe que não pode ser. Então, né, a maioria dos carbonos aqui está eliminado, a gente teria que olhar só para esse carbono do meio, e aí a gente vê que esse carbono do meio está ligado para 2CH3, né? Então eles são iguais, não pode ser esse. Quando a gente olha para esse aqui, mesma coisa, ó, esses 3 aqui são CH3, não podem ser, esse carbono está ligado em 3 grupos metil iguais. Agora, esse carbono aqui, ó, ele está ligado num cloro, num hidrogênio, num grupo metil e nesse outro grupo aqui que é um grupo teg-butil, né? Então esse carbono aqui, ele é um carbono quiral, né? Então essa molécula aqui, ela apresenta isomeria ótica.
que a gente viu no final do ano passado. Quando a gente vai analisar o terceiro composto aqui, ó, de novo, nenhum dos carbonos tem 3 ligantes diferentes, né? Desculpa, 4 ligantes diferentes. Aqui a gente tem CH, caras que tem mais de um hidrogênio, e esse carbono aqui, ele apresenta 3 grupos metil iguais. Então nenhum dos carbonos aqui tem 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Então só esse do meio, ele pede pra gente colocar o nome dele. E então, qual que é o nome? A gente tem aqui na cadeia principal o butano, e agora a gente tem um átomo de cloro ligado no carbono 2, né? Agora a gente começa a contar agora da direita para a esquerda, sempre mais perto da extremidade, a extremidade mais próxima do grupo funcional. No caso é um grupo aleto, né? Então a gente tem aqui um 2-cloro, 3,3 de metilbutano, certo? Cadeia principal o butano, tem um grupo cloro no carbono 2 e 2 grupos metil no carbono 3. Por isso 2-cloro, 3,3 de metilbutano. Beleza? Então essa é a resposta do exercício 1. No 2 ele apresenta pra gente ali uma reação de formação do cumeno, né, que é uma substância de grande importância industrial, e quando ele é oxidado ele forma ali fenol e acetona. Né, e ele apresenta pra gente uma possível rota dessa reação. Na letra A ele diz: classifica a reação de produção do cumeno a partir do benzeno e do 2-cloropropano em presença de catalisador. Né? Então, se a gente for ver, se a gente tem uma reação ali no benzeno, tá sendo a entrada de um grupo alquil no benzeno, né? Mas para entrar um grupo alquil no benzeno, precisa ter a saída no hidrogênio, né? Não tem como entrar, não é uma reação de adição. Se fosse uma reação de adição, quebraria uma das duplas ligações do benzeno, e isso não acontece, né? Então essa reação nada mais é do que uma reação de substituição. E é só isso que ele pede no exercício. Ele pediu para a gente classificar a reação, e é uma reação de substituição. A gente sabe se as reações elas são nucleofílicas ou eletrofílicas, né? Se a gente for ver, se sai o H+, né, que tem uma carga positiva, é um eletrófilo, e entra ali no lugar dele, o que entra também tem que ser um eletrófilo. Então essa substituição com certeza é uma substituição eletrofílica. Tá? Mas ele nem pede isso no exercício. Tá, mas se a gente for classificar também que tipo de substituição ela é uma substituição eletrofílica. Sai um eletrófilo H+, e entra um outro eletrófilo, que é esse grupo alquil, né, que estava ligado num cloro. O cloro fica com carga negativa e esse carbono fica com carga positiva na hora de fazer essa ligação com o benzeno. Beleza? Na B, ele pede para a gente colocar as fórmulas estruturais do fenol e da acetona, né? Então a gente sabe que fenol, a gente já trabalhou bastante no passado, fenol nada mais é do que um benzeno com um grupo hidroxila, né? Fenol é a função orgânica fenol, mas também fenol é a substância fenol, que é o fenol mais simples, né? E a acetona é a cetona mais simples, que é a propanona, né? Então a gente tem aqui uma acetona com 3 carbonos apenas. Então aqui CH3, C dupla O, CH3. Essa é a fórmula da acetona ou propanona, certo? E na letra C, ele pede ali para a gente dar o nome, seguindo as regras da IUPAC, do cumeno. Né? Se a gente for ver o cumeno, ele é um benzeno, e ligado nesse benzeno tem ali 3 carbonos. Né? Um grupo com 3 carbonos, que é um propil, mas está ligado pelo carbono do meio. Né? Então, se está ligado pelo carbono do meio, a gente sabe que aquele grupo, a gente não dá o nome de propil, a gente dá o nome de isopropil. Então, nada mais é do que o isopropil benzeno. Beleza? Então, essa é a resposta ali da letra C. Tá? No exercício 3, ele fala sobre a reação do but2ino com o cloro, né? Que forma ali 2 isômeros, que são o cis e o trans, né? Já que esse produto ainda vai ter uma dupla ligação. Então ele pede na letra A para a gente escrever a equação dessa reação química. Então a gente vai olhar ali, né? Se ele é o but2ino, quer dizer o quê? Que ele tem o carbono, aí no carbono 2 aqui tem uma ligação tripla, com mais um carbono e depois mais um grupo CH3. Isso é um but2ino. Está falando ali que é a adição de cloro, né? Vai formar um produto, né? A gente já viu, quando a gente adiciona, quando a gente tem um composto ali, um alqueno ou um alquino que apresenta insaturação na presença de um halogênio, o que vai acontecer vai ser a quebra de uma das insaturações e a adição, então, desses átomos que estão reagindo aqui, no caso, os átomos de cloro, em cada um desses carbonos, né? Então, o que vai produzir aqui
vai ser H3C. Vai ter uma ligação dupla, onde era uma tripla, vai ficar uma dupla. E em cada um desses átomos de carbono vai ligar um átomo de cloro. Então, se a gente vai escrever a reação sem pensar em isomeria, esse seria o produto. Tem aqui um cloro em cada carbono. Tá? E tá certo. Tá? Mas, o que ele pede na letra B, represente a fórmula estrutural de cada um dos isômeros cis-trans. A gente viu que, ano passado, que isomeria cis-trans ela acontece quando a gente tem uma ligação dupla e cada um dos carbonos da dupla está ligado com dois ligantes diferentes. Aqui esse carbono está ligado com CH3 e Cl, esse carbono está ligado com Cl e CH3, então cada carbono tem dois ligantes diferentes, então existe isomeria. Como que a gente acha os isômeros? A gente pode escrever esses caras aqui assim, centralizando a dupla ligação e fazendo os ângulos de 120 graus aqui para cada uma das outras ligações químicas. Então existem duas possibilidades desses 4 ligantes se organizarem. A gente pode ter os dois átomos de cloro para o mesmo lado e os dois grupos metil para o mesmo lado, ou a gente pode ter os átomos de cloro para lados opostos e o grupo metil, os grupos metil também para lados opostos. Esses são os dois isômeros e a gente sempre dá nome para quando as espécies estão para o mesmo lado, nesse caso as espécies iguais estão do mesmo lado, esse isômero é o isômero cis. Quando as espécies estão para lados diferentes, esse isômero é o isômero trans. Tá bom? Então cis está para o mesmo lado, trans está para lados opostos. E aqui é a resposta do exercício 3. O exercício 4, ele apresenta para a gente um alqueno A ali, que tem uma dupla ligação, tem uma cadeia mista, tem aqui uma parte cíclica e depois tem aqui uma ramificação, onde tem uma insaturação, e ele mostra ali 5 reações diferentes, com hidrogênio, com bromo, com HBr, com água e com permanganato de potássio. E ele pede então na letra A para a gente escrever as fórmulas dos possíveis produtos formados em cada um deles. A gente vai olhar, se ele tem uma dupla ligação, ele é um alqueno, e ele está sofrendo aqui reação com hidrogênio, com bromo, com HBr e com água, em todos esses casos a gente tem reações de adição. Na reação de adição, o que acontece? A gente tem um alqueno, quebra uma das ligações, quebra a insaturação, fica uma ligação simples e vai adicionar um composto nesse carbono que fazia a dupla e um outro grupo nesse carbono que fazia a dupla. Vai ter uma adição em cada carbono ali. E o que vai mudar é o que vai ser adicionado. Nessa primeira aqui, a gente tem a hidrogenação, quer dizer o quê? Que nesse carbono aqui vai ser adicionado um hidrogênio, então vai ficar CH3, e nesse carbono aqui também vai ser adicionado um hidrogênio, então a gente vai ter um produto ali com só ligações simples. Em todos os casos aqui a gente só tem ligações simples. Aqui quando adiciona o Br2, quer dizer o quê? Que nesse carbono vai adicionar um bromo, nesse carbono vai adicionar um bromo. Quando tem adição de HBr, quer dizer que em um carbono vai se adicionar o hidrogênio e outro bromo. Onde é o quê? Lembra que a gente viu pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado. Então aqui no CH2 vai entrar outro hidrogênio. Então nesse carbono aqui, a gente vai ter a ligação do bromo, certo? Agora, aqui na presença de água, a mesma coisa, vai entrar um H e um OH. Pela regra de Markov-Nikov, então o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o grupo hidroxila vai entrar no carbono menos hidrogenado, que é ali o carbono onde tem esse carbono terciário aqui. E por último, a gente tem aqui com a reação com permanganato de potássio diluído em água a frio em meio neutro. Não é uma reação de adição, mas é uma reação de oxidação. Mas esse caso é oxidação branda. E oxidação branda a gente viu que também acontece a mesma coisa. Existe a quebra da dupla ligação, fica uma simples ligação e existe então a adição de um grupo hidroxila em cada um desses carbonos que fazia a dupla. Então aqui a gente vai ter esses 5 produtos diferentes, todos com praticamente a mesma cara ali, porque todos são produtos de adição do mesmo composto. Tá? Isso era a resposta então da letra A, são esses 5 compostos daqui. Na letra B, ele pede para a gente indicar a fórmula estrutural de um isômero do alqueno A, que ao reagir com hidrogênio na presença de níquel, catalisador, etc.,
origine o mesmo produto da equação 1. Ou seja, ele quer outro cara que não seja esse, mas que seja isômero desse, que vai formar como o mesmo produto, certo? Se a gente for olhar, né, o que muda daqui para cá? Quebra a dupla e entra hidrogênios. Né? Então, como que a gente pode pensar um isômero desse que vai dar o mesmo produto? Basta eu mudar de posição essa dupla ligação. Se eu mudar a dupla ligação de posição aqui, eu vou ter uma outra substância, que vai ser isômero dessa aqui, mas que quando a gente fizer a hidrogenação, vai quebrar a dupla, vai entrar hidrogênio e vai dar isso aqui do mesmo jeito. Tá? Então, a gente tem 3 possibilidades, na verdade, né? Na letra B. Quando a gente tira a dupla daqui, esse grupo passa a ser um CH3, né? E a ligação aqui simples. Essa dupla ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui. Né? Então, vamos colocar aqui. Tanto faz qual lado você coloca. O outro vai ser esse cara aqui. E o outro vai ser esse cara aqui. São 3 possibilidades, são esses 3 que são isômeros desse aqui, então são 4 substâncias diferentes que são isômeros de posição nesse caso, né? Só muda a posição da dupla ligação. Quando qualquer um desses caras sofrer a hidrogenação ali, sofrer a adição de hidrogênio, vai dar o mesmo produto, que é aquele que a gente fez ali na letra A, no primeiro da letra A. Tudo bem? Né? Ele pede só para você, pede a fórmula de um dos isômeros, então tanto faz qual deles você colocou, tá certo. Beleza? Exercício 5, então, ele mostra ali pra gente uma ilustração ali nos modelos, né, tridimensional de um alqueno com 7 átomos de carbono. Na letra A ele pede só pra gente colocar o nome oficial desse cara de acordo com a IUPAC. Né? Se a gente for ver, ele tem ali 6 carbonos na cadeia principal, uma ligação dupla no carbono 2 e um grupo metil também ligado no carbono 2. Por isso o nome dele fica 2-metil-X2-eno. Certo? Então o grupo metil está no carbono 2 e a dupla ligação, indicada aqui pela parte EN do nome, também está no carbono 2. Lembrando que a gente só separa por hífen número de letra. Quando é letra com letra, a gente pode juntar tudo, exceto quando a gente forma uma coisa aqui, ó, do hexano, que tem um H depois de um L. Só para ficar menos estranho, a gente separa ele também com hífen, tá bom? Mas se fosse aqui butano, alguma coisa, você não ia precisar dessa hífen, a gente põe tudo junto, tá? Então 2-metil-X2-eno. Na letra B, ele pede para a gente equacionar as reações de ozonólise e a oxidação enérgica desse composto. Então está aqui a fórmula do composto, aqui, o 2-metil-X2-eno. Então ele pede para a gente fazer a ozonólise e a oxidação enérgica. Lembrando que nesses 2 casos de oxidação, a gente tem a quebra das 2 ligações aqui da nossa insaturação, e então a gente tem a formação de 2 compostos diferentes. Né? Então nos 2 casos, a gente vai ter essa quebra dessa molécula e a gente vai formar 2 compostos diferentes. Então estou colocando aqui as fórmulas dos 2. Tá? Então aqui, no caso da ozonólise, a gente vai ter o quê? A quebra dessa ligação formou esses 2 compostos, essas 2 metades, né, da molécula quebraram, e a gente vai ter então a adição de oxigênios nesses 2 carbonos. Né? Quantos oxigênios são adicionados? 1 em cada carbono, com uma dupla ligação. Então vai adicionar uma dupla O aqui, vai adicionar uma dupla O aqui. Então a gente tem aqui, nesse caso, que era um carbono terciário, a gente forma uma acetona. Nesse caso, que era um carbono secundário, a gente forma um aldeído. Né? Lembrando que aqui a gente ainda forma água oxigenada, porque são 3 oxigênios, um entrou aqui, outro entrou aqui, o outro vai juntar com a água formando água oxigenada. Tá bom? No caso da oxidação enérgica, então a ozonólise ela vai até aldeído e cetona, ela não oxida mais do que isso. Já a oxidação enérgica ela pode oxidar mais se esse carbono puder ser oxidado. Como que a gente sabe? Então ele também divide essa molécula em 2, certo? E ela também vai colocar oxigênio. Só que aqui não tem um limite de oxigênio, pode colocar o quanto precisar, né? Como que a gente vai saber quantos que vão entrar? A gente vai olhar que tipo de carbono tem. Ó. Esse carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações com carbono. Ele pode só fazer mais 2 ligações com oxigênio. Então o máximo que vai entrar aqui é uma dupla O. Então quando a gente tem o carbono terciário, tanto na ozonólise quanto na oxidação enérgica, forma cetona. Agora, se a gente tem um carbono secundário, ele, além de colocar
uma dupla ligação com oxigênio, como aqui ele tem um hidrogênio, ele pode colocar mais um oxigênio. Então esse oxigênio entra aqui, formando ali um grupo hidroxila, né, um grupo OH. Na verdade, tendo a dupla O, tendo OH, a gente tem aqui uma carboxila. Né? Então quando a gente tem carbono secundário, no caso da oxidação enérgica, forma ácido carboxílico, que é esse cara aqui. Tá bom? Só para terminar então, na letra C e a letra D, ele já pede ali coisas que saem um pouquinho do que a gente viu, né? Mas são coisas que, né, química é uma só, tá tudo integrado, setor A, setor B. Né? Então ele pede na C para a gente equacionar a reação de combustão desse composto, né, fazendo seu balanceamento. Então, combustão é o que? A gente vai ter esse composto, que é o C7H14, certo? Se a combustão está reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água, certo? Como que a gente vai balancear essa reação, então? Então, reações de combustão são fáceis de ser balanceadas porque a gente normalmente pensa em 1 mol desse combustível aqui. Né? Se a gente tem 1 mol desse combustível, né, cada mol tem 7 mols de átomos de carbono. Então, se aqui tem 7 carbonos, aqui precisa formar 7 CO2. Certo? Então, agora aqui a gente também tem 7 mols de átomos de carbono. Aqui a gente tem 14 hidrogênios desse lado. Do outro lado, então, precisa ter também 14 hidrogênios. Como na água tem 2, então ao todo a gente precisa ficar com 7 moléculas de água, ali, 7 mols de moléculas de água, certo? Aí só falta a gente achar o oxigênio. Se a gente olhar aqui o total de oxigênio, aqui a gente tem 7 vezes 2, 14, mais 7, 21 oxigênios. Então aqui a gente precisa de 21 átomos de oxigênio, basta a gente colocar 21 sobre 2 como coeficiente estequiométrico aqui do oxigênio, né? Como é O2, né? Cada molécula tem 2 átomos, então a gente precisa da metade do que, né? Metade de moléculas do que de átomos. Então 21 sobre 2 vai dar um número quebrado ali, a gente pode deixar na forma de fração. Beleza? E por último, ele pede para a gente calcular aqui na D qual o volume de gás carbônico medido na CNTP liberada para a atmosfera na combustão de 9,8 kg desse composto. É um exercício de estequiometria, né, gente? Então, estequiometria é aquela, a gente tem que olhar para os coeficientes estequiométricos desse cara e a gente vai olhar para isso e transformar esse coeficiente estequiométrico, esse número de mols, nas grandezas que ele está pedindo. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem, vou colocar aqui embaixo, ó, a gente tem 1 mol do C7H14 forma 7 mol de CO2, certo? Então a gente tem essa relação estequiométrica entre o nosso composto orgânico e a quantidade de gás carbônico que ele forma, certo? No exercício ele está dando para a gente massa do nosso composto orgânico e ele pede para a gente achar volume do CO2. Então a gente precisa achar as massas molares, a massa molar desse cara e o volume molar desse cara. Como que a gente acha a massa molar? Basta a gente achar aqui. Carbono é 12, né? 7 vezes 12, mais 14 do hidrogênio. A gente vai ter que a massa desse cara aqui é 98 gramas. Né? Então a gente tem 98 gramas do nosso composto aqui. Quanto que é o volume de gás carbônico que tem? A gente sabe que se ele está falando que está na CNTP, quer dizer, então, que o volume molar de qualquer coisa, né, de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Como a gente tem 7 mol de gás carbônico, quer dizer que aqui vai ser 7 vezes 22,4. Né? E a gente vai ter, então, essa é a primeira linha da nossa regra de 3. A segunda linha da regra de 3 é a situação que ele apresenta para a gente. Ele fala para a gente que são 9,8 quilos do composto. Então, 9,8 quilos são 9.800 gramas. Vamos formar X aqui, que é o volume que a gente quer encontrar. Né? Se a gente vê que tem uma relação de 98 para 9.800, são 100 vezes mais, fica fácil a gente fazer essa conversão. Aqui também é só multiplicar por 100. E a gente vai ter que o valor de X aqui, que é o volume de gás carbônico, é igual a 15.680 litros. Tá bom? Então era isso, gente. Misturou um pouquinho aqui com estequiometria, que é uma coisa que eu sei que vocês amam de paixão. Mas vocês têm os conhecimentos para fazer, tá bom? Então, reações orgânicas. Esse exercício tem cara de exercício de segunda fase de vestibular, tá? Né? Ele mostra uma reação orgânica e ele pede ali para fazer outras coisas. A partir dessa reação orgânica, calcular uma estequiometria, né?
e então a gente está misturando ali conceitos na mesma questão. Tudo bem, gente? Então é isso. Próxima semana, né, agora por causa do feriado a gente não vai ter aula, então aproveitem para olhar esses exercícios com calma, para corrigir tudo que tem, para ficar sem dúvidas, e na outra semana então a gente começa a nova apostila, tá bom? A partir das aulas 13 e 14. Beleza, gente? Um abração para vocês e a gente se vê em breve. Falou!